Lalesca Silva Barbosa de Oliveira, uma jovem, de 29 anos de idade, morreu 3 dias após dar entrada na Beneficência Portuguesa em São José do Rio Preto. Ela foi internada na quarta-feira da semana passada com sintomas de dengue, com o número de plaquetas, níveis baixos de plaquetas. Plaquetas são células sanguíneas que previnem o sangramento, assim de uma forma bem popular, bem objetiva para o ouvinte entender. E o normal aí das plaquetas é de 200 mil a 450, 400 mil. Ela estava apresentando um número de 76 mil plaquetas quando ela começou a sentir alguns sintomas febril, sintomas de dor no corpo, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, sintomas característicos da dengue. Mas o caso da morte da Lalesca não foi dengue. Inclusive, as primeiras informações nas redes sociais é que ela teria sido vítima de dengue hemorrágica. Inclusive, eu recebi agora aqui, já saiu o laudo da causa da morte da Lalesca. O que era esperado aí para pelo menos 15 dias, o Paulinho Corretor, que é o pai da Lalesca, entrou em contato comigo agora e já me encaminhou aqui o laudo da causa da morte da Lalesca. Ela apresentou sintomas aí, que seriam sintomas de dengue, febre, dor no corpo, dor no fundo dos olhos, dor de cabeça, fraqueza. Inclusive surgiram algumas manchas na pele. Foi daí a primeira suspeita dela, inclusive, e da família, que poderia ser dengue. Ela procurou a Santa Casa de Santa Fé do Sul. Segundo informações, ela estava com o esposo, Jorge, informações da família, tá? Não estou trazendo aqui informações de redes sociais, de achismo, de boatos. Eu conversei com a família, fui pessoalmente conversar com a família hoje pela manhã. E os primeiros sintomas ela teria sentido em Santa Fé do Sul, quando estava com o esposo lá em Santa Fé do Sul. E na oportunidade eles já procuraram a Santa Casa lá em Santa Fé. E a princípio, tratava-se de sintomas de dengue. Níveis baixos de plaquetas. Ela foi medicada e orientada para retornar para casa, aguardar 24 horas, retornar na Santa Casa de Santa Fé do Sul para repetir os exames. No entanto, isso foi na segunda da semana passada. Na terça-feira, ela não retornou na Santa Casa de Santa Fé do Sul, mas começou a sentir pioras. Ela fez um exame em um laboratório particular aqui em Aparecida do Taboado, e nesse exame as plaquetas dela já apareciam aí com 16 mil, níveis baixíssimos de plaquetas. Isso preocupou ainda mais e daí eles foram para São José do Rio Preto. A Lalesca tinha convênio de saúde, foi para a Beneficência Portuguesa em São José do Rio Preto. Lá foi atendida, medicada e internada. Ela ficou na quarta e quinta-feira internada em São José do Rio Preto. Na sexta-feira, ela foi transferida para a UTI. As informações, inclusive, do esposo, que eu conversei hoje pela manhã, o Jorge, me disse que ela foi consciente, conversando, e ela mesma que teria informado, inclusive, a família, que os médicos solicitaram a internação dela na UTI para que pudesse ser monitorada e já na UTI pudesse passar por outros exames, porque a partir daí também começaram a descartar a possibilidade de dengue. Os sintomas muito parecidos, mas níveis baixos de plaquetas, isso preocupou. As manchas avermelhadas que surgiram na pele dela eram manchas parecidas com hematomas, manchas que ficaram roxas. Muitas vezes quem tem dengue, no final da dengue, começa a aparecer algumas pintas na pele. E isso começou a acontecer com a Lalesca, só que eram manchas roxas, tipo hematomas. Isso também vinha chamando a atenção da equipe médica, que então internou a Lalesca na noite de sexta-feira na UTI
da Beneficência Portuguesa em Rio Preto. Ela foi internada na noite de sexta e faleceu na tarde do dia seguinte, no sábado, por volta das 17h45 da tarde, ela entrou em óbito. Sofreu 2 paradas cardíacas e faleceu dentro da UTI. A família, eu conversei hoje pela manhã, família, né, numa situação de muita dor, me informou, inclusive o Paulinho acabou de me encaminhar, o pai dela acabou de me encaminhar aqui o laudo, né, da causa da morte. É uma doença, uma patologia que eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar. Então não foi dengue hemorrágica que a Lalesca faleceu. A causa da morte, no laudo consta púrpura trombocitopênica. Púrpura trombocitopênica. E aí eu fiz uma pesquisa aqui para levantar essa informação. É uma doença autoimune, caracterizada por níveis baixos de plaquetas. Só lembrando, repetindo, plaquetas são as células sanguíneas que previnem o sangramento. Essa doença, a púrpura trombocitopênica, ela pode ocorrer quando o sistema imunológico ataca por engano as plaquetas. E pode ocorrer também depois de alguma infecção viral. Em adultos, na maioria dos casos, ela é crônica. É uma doença gravíssima. E o que causa a púrpura trombocitopênica? Ainda não se sabe ao certo o que causa, mas são múltiplos fatores que estão envolvidos, como por exemplo infecções ou alguns medicamentos que as pessoas costumam utilizar. Alguns casos aparecem após uma infecção viral ou bacteriana. Os sintomas. Quais são os sintomas dessa doença? Manchas vermelhas na pele, pintas vermelhas espalhadas pelo corpo, justamente a Lalesca apresentou isso, e ainda tem sangramentos no nariz, intestino, gengivas, no trato urinário, dores no local das manchas e febre. A Lalesca também apresentou febre. Os riscos, principal deles é sofrer algum acidente que possa ocorrer sangramento. Como as plaquetas estão baixas, não consegue estancar o sangramento. Mas no caso da Lalesca, a doença progrediu de forma muito rápida. Inclusive a família, né, um gesto aí de solidariedade com a humanidade, a família se colocou à disposição da equipe médica para fazer exames e estudos se é uma doença hereditária, se veio de alguém, se já tem alguém da família, enfim, para fazer um levantamento, um histórico disso. Como se pega a púrpura trombocitopênica? Quando o sistema imunológico começa a atacar as próprias plaquetas. E aí faz com que o seu sistema de defesa comece a ficar muito baixo. E é considerada uma doença autoimune. Essa foi a causa da doença que eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar, desconheço, mas essa foi a causa da doença. Então, para a gente eliminar qualquer boato que surgiu, qualquer situação aí de achismo nas redes sociais, que foram muitos, e em respeito à família, eu trago aqui essa nota. Inclusive, né, eu consultei a família hoje pela manhã, partiu deles, do esposo, do pai, da família, todas essas informações que eu estou passando, para a gente trazer de forma oficial aí o que aconteceu com a Lalesca. Púrpura trombocitopênica foi a causa da morte da Lalesca, que nos deixou aí aos 29 anos de idade, deixou um esposo e uma filha de 4 anos. Eu deixo registrado aqui os nossos profundos sentimentos a toda a família e que Deus possa confortar o coração de todos eles.